Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e hoje nós vamos reagir a um vídeo que eu encontrei aí no Instagram que tem tudo a ver com isso que nós estamos passando hoje, para você ver que outras pessoas estão tendo a mesma visão que muitos de nós aqui. E no final do vídeo tem um bônus que aconteceu comigo e aí eu vou contar para vocês. Então fica comigo até o final do vídeo, tá bom? Mas antes eu preciso pedir para que você dê o seu joinha aqui, porque o seu joinha é muito importante para nós. E não esqueça também de se inscrever aqui no canal e, óbvio, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, tá bom? Bora para o react? Bora para o react. Só lembrando que este vídeo aí é de um seminarista lá da Canção Nova, tá bom? Que é o Kaique. Então vamos aí ao react. O fenômeno que tem chamado minha atenção profundamente no seio da comunidade católica é a absorção de indivíduos por grupos radicalizados. Isso não é algo novo para mim, porque eu tenho acompanhado essa tendência desde que eu entrei no seminário há 6 anos. Infelizmente, eu tenho visto isso piorar ao longo dos últimos anos. E o processo é simples à primeira vista. Alguém que não era católico se converte, começa a frequentar a missa, a rezar o terço, a se envolver em grupos paroquiais ou na renovação carismática católica. Tudo parece normal, até aqui, não é? No entanto, por mera curiosidade ou desejo de informação, a pessoa começa a pesquisar conteúdos católicos na internet e acaba caindo em fontes duvidosas. Ela começa a seguir perfis que servem como iscas e inadvertidamente se envolve com grupos que se autoproclamam como detentores exclusivos de uma suposta verdade que foi revelada só a eles. Mas a participação não é suficiente. Eles bombardeiam o recém-chegado com um excesso de informações visando fragilizar ele. E isso inclui teorias estranhas sobre o universo católico, conspirações político-religiosas globais, informações falsas destinadas a minar o senso de pertencimento à igreja. Isso cria um complexo de culpa na pessoa que faz ela acreditar que ela está condenada ao inferno e que outros também estão e não tem mais volta. E a pessoa vive em constante fragilidade mental buscando apoio no grupo que se apresenta como seu salvador. Geralmente essas pessoas têm carências afetivas, especialmente em suas famílias. O Papa não é mais o Papa, a missa não é mais a missa, e isso leva a pensamentos ilógicos, por exemplo, como pensar que Deus abandonou bilhões de católicos ao erro. Quando alguém é absorvido por esses grupos, perde a espiritualidade católica universal e troca por um espírito de seita e de cisma. Isso resulta em consequências psicológicas e sociais graves, como agressividade, ansiedade social, ingratidão para com a família, escrúpulos e muitas outras coisas. E é intrigante como as redes sociais hoje, em muitos casos, não estão promovendo a evangelização, mas pelo contrário, fomentando a formação de grupos radicais. Se você se encontra envolvido em um desses grupos, lembre-se de que sempre há uma oportunidade de sair. Volte para a igreja verdadeira. Cuidado com os cismáticos. Foge que é cilada, Bino. Eita, pois é, essa visão não é só do Kaique, né, do seminarista, é de outras páginas também. É também a visão de pessoas que participam ativamente nas paróquias, desses grupos radicais. Não é estranho também que isso tenha tomado, por exemplo, um debate na CNBB, que muitos têm falado, ai, vão regular, ou até falaram aí do padre Joãozinho, que ele quer regular a internet, enfim. E aí acaba tendo um debate das informações. É óbvio que não deve ser regulado nada, no sentido de que isso pode causar censura, enfim, impedir a liberdade de expressão. Isso é fato, isso não precisa ser dito, mas acabam sucedendo outras questões. O que o seminarista disse aqui, ele é extremamente assertivo. Né? E é a preocupação de muitos perfis que têm recebido mensagens de pessoas que ficaram muito mal diante de questões de aparições de Nossa Senhora, diante de pessoas que falam que a doutrina da igreja é essa ou não, sendo que muitas vezes uma vírgula tirada do contexto pode mudar muita coisa. Por exemplo, muitas pessoas não leram o direito canônico porque não é um livro fácil de encontrar, no sentido de valor. Ele tem aí na internet, então é possível, mas quando você lê, por exemplo, você tem que ler e reler várias vezes. Ele é o direito canônico. Se nós não lemos nem a nossa Constituição e muito menos a Bíblia, quem dirá o direito canônico? Então, uma vírgula ali retirada pode dar muitas interpretações. E lembrando, gente, de que existem diversas situações na igreja e que muitas vezes o meu pensamento sobre uma situação não vai ser aplicado a outra.
Por exemplo, existem pessoas que elas são abertas à vida. Falam que você tem que ser aberto à vida, ter filhos, mas elas têm um filho só. Isso quando tem filho. E aí as pessoas começam a falar, ué, mas você não é aberto à vida? Por que você tem um filho só? Mas às vezes essas pessoas têm dificuldade de ter filhos. E aí a pessoa mexe numa ferida. Então, tá indo muito mais pelo lado emocional. O marketing por si só, ele já é uma área que mexe muito com a questão emocional. Eu sei disso porque sou formada em publicidade e propaganda, com ênfase em marketing digital aí. E eu lembro que na faculdade, o que mais me deixava feliz, porque no começo eu detestava, né? Eu sempre achava que era para convencer e manipular as pessoas, e conforme o tempo, eu fui vendo que tem um outro lado do marketing e um lado bom. E aí eu sempre via que a comunicação é para todos. Eu sempre aprendi isso na faculdade. Que o marketing tem as pessoas que vão usar para o mal, mas tem gente que vai usar para o bem. E quando usada para o bem, ela traz frutos. Que no caso dos negócios, trazem bons resultados, né? Em dinheiro mesmo, em lucro. Dentro da igreja, traz mais almas para Deus. Então, tudo vai depender da ferramenta. É a mesma coisa que a rede social. Esses problemas que a gente tem hoje não existiam antes? Existiam. Tanto que eu conheço pessoas, né, que hoje já são bem mais velhas, mas que quando eu era pequena, elas faziam parte do grupo de jovens, eram ativas na igreja igual eu sou, igual você é. E eu perguntei uma vez para elas, como que era na sua época? É diferente? Você acha que a gente sofre mais com isso? E foi, assim, unânime. O que eles disseram Ju, já existia isso, mas é que antes ficava escondido. Com as redes sociais, com a internet, tudo veio às claras. Então agora a gente tem que aprender a lidar com isso. Só que existem pessoas que não têm a base emocional, afetiva e psicológica para lidar com isso. Fora todas as outras situações sociais, políticas e geográficas, enfim, que acontecem no nosso país e no mundo. E isso tem influenciado, sim, na vida espiritual e cristã. Lembro que antes da pandemia, uma frase ficou muito forte do pároco lá da paróquia que eu participo. Ele disse: vai haver uma crise de saúde, financeira e espiritual. E é exatamente isso. Existe uma crise espiritual, porque esses grupos aí, eles disseminam muitas informações e as pessoas acabam deixando de ir para a igreja. Tem gente que fala que não vai mais na missa nova, como eles falam, porque não é tradicional. E como na cidade não tem, ela deixa de participar. Ou só fica assistindo as missas na TV. E se você não tem um pertencimento, pertencer é estar ali, gente, que é isso que o seminarista falou, participar ativamente da igreja, você perde boa parte da sua formação humana, espiritual, afetiva e sexual também, porque a sexualidade não é só o ato sexual, mas é o ser homem e o ser mulher. E aí, já para encerrar, eu disse que tem um bônus. Eu vou contar para vocês aqui o que aconteceu. Como eu estudo muito essas questões do canal, tem vezes que eu vou dormir e eu fico pensando em que temas trazer aqui. E eu acho que eu vi tanto essa questão de comunhão, foi bem naquela época lá de comunhão na boca, né? E eu tive um sonho. Quem me acompanha no canal e faz parte lá do grupo do WhatsApp sabe que eu tenho muito essa questão de sonho, mas não é igual esse pessoal aí de aparição não, tá, gente? Tipo, não é que o mundo vai acabar. É que algumas vezes Deus se revela dessa forma, também existem revelações dessa forma na Bíblia, mas também não é sempre que todos os sonhos são revelação. Acredito que esse sonho foi diferente. E o que eu sonhei foi, eu estava numa igreja muito bonita, muito linda, para vivenciar a missa tradicional, do rito romano, né? E aí, na hora da comunhão, eu lembro que durante toda a missa existiam duas partes. Essa parte da missa e uma outra parte de pessoas que estavam esperando para entrar nessa missa. E era muito barulho, as pessoas conversavam, mas a boca delas não se mexiam. Elas estavam muito agitadas. Eu queria prestar atenção e não conseguia. Quando foi no momento da comunhão, no sonho, eu lembro que eu não sabia se eu ajoelhava, se eu ficava em pé, se eu colocava a mão, se eu comungava na boca. Eu não sabia como me comportar. E quando eu me ajoelhei, o padre deu de qualquer forma, tinha a patena e a hóstia. O padre sentado, isso é um sonho, tá, gente? É sonho. O padre deu a hóstia, caiu inúmeras partículas no chão. E eu comunguei, ele jogou Jesus da minha boca. Só que a hora que ele tirou, caiu um monte de partícula. E eu lembro que ele ainda deu risada. Ah lá, não sabe comungar. Falei, meu Deus, eu acordei tão mal no sonho. Eu lembro que no sonho eu fiquei muito mal. Eu fui, voltei para o meu lugar no sonho e chorava. Depois do sonho eu fui encontrar outros amigos meus de outras religiões e eu ficava pensando, meu Deus, se fosse eles na missa, eles também não saberiam, porque eu que vivo muito na igreja não sei. Mas a pior questão foi que a hora que ele meio que foi jogar assim Jesus na minha boca, porque ele meio que jogou mesmo,
no sonho, né? Jesus caiu várias vezes, várias, e não teve nenhum zelo ali. Acordei extremamente assustada, muito mal. Fui conversar com Deus, né, no meu interior. Senhor, meu Deus, mas o rito, os dois ritos têm um cuidado. Algumas pessoas que não têm esse cuidado, os dois são muito belos. Eu já assisti uma missa tradicional e eu vi nela a beleza que eu vivo na minha paróquia, não tem diferença. O que eu senti no meu coração, e é isso que eu venho compartilhar com vocês. Muitas vezes as pessoas querem mostrar muito zelo, eu já falei isso aqui, né? Muito zelo, muita doutrina, muito isso, muito aquilo, e as pessoas estão se perdendo na vivência da missa. Quando a gente se depara com inúmeros conteúdos e com inúmeros comentários, você fica assim, meu Deus, eu acho que eu não sei mais o que é missa, que foi isso que ele falou aqui, não foi? Não sei mais o que é missa, não sei mais o que é igreja, não sei mais o que é o Papa. Porque cada hora uma informação vai desfazendo a outra. Sabe igual quando você tá lendo as leis aqui do país? Uma lei desvalida a outra, parece que tá acontecendo isso na igreja. E eu pensando nisso, pensei assim, meu Deus, já imaginou as pessoas que acabaram de se converter, estão buscando informações e se deparam com essa guerra de informações, de doutrina, eu ainda pensei, meu Deus, como que a gente pode evangelizar? E foi aí que eu me deparei com esse vídeo dele. Como que a gente pode evangelizar num meio que está tão tóxico? Porque existem muitas pessoas que estão ansiosas. Tem gente que fala que não sabe mais nem comungar. E, gente, tem gente que não sabe mais comungar, que não sabe mais como se comportar na igreja. Eu sei porque a gente tem algumas dificuldades na minha paróquia, não só em relação à comunhão, mas no me portar. Tem gente que entra de boné na igreja. Ou tem gente que vai como se fosse, assim, uma freira e fica olhando, observando todo mundo. E aí o que eu senti, o que adianta ter tanta doutrina e não ter Jesus, não ter este zelo de verdade, zombar do outro porque ele não sabe como comungar, como aconteceu no sonho, né? Tudo bem, gente, sonho foi meio brisa, mas ele tem um significado. O que adianta você zombar do seu irmão? O que adianta você expor o seu irmão? Se é para pegar essas informações, busque evangelizar. Jesus, quando falava do pecado das pessoas, ele não falava para expor elas, ele falava para mostrar onde elas estavam erradas e falar, ó, a solução está aqui. O problema é que existem muitos vídeos, e logo eu vou trazer vídeo sobre isso, que fala isso é teologia da libertação. Esse livro é teologia da libertação, essa música é teologia da libertação. Então tá, me dá a solução. A pessoa não dá a solução. Ela só dá o problema, só joga o problema. E o bom é que Jesus mostra o problema e ele dá a solução. E quando ele não dá, ele nos ajuda a encontrar, porque é nós que precisamos ir enxergando a ação de Deus. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. Para você tomar muito cuidado com qualquer grupo, até aqui no canal, gente, é o que eu sempre falo, não leve tudo aqui como verdade. Busque a formação na sua diocese. Leia a Bíblia, leia o catecismo, estude o catecismo. Se baseie sempre em autores que estão ligados com o Vaticano. Tem muitos perfis que não têm ligação com o Vaticano. Tem pessoas, inclusive, que deixaram de ser padres, enfim, e que ficam disseminando informações que não tem nada a ver. Quando você sentir aquela pulguinha atrás da orelha, vá atrás de outros tipos de informação. E quando você ver que você está ansioso, agressivo com as pessoas, tem muita gente agressiva, e que você está saindo fora disso, reveja, ora e sai disso. Sai para você não perder a sua alma e fazer outras pessoas se perderem também. Tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Seja o vídeo de seminarista ou a brisa do meu sonho, que, né? Só lembrando, gente, isso não é revelação de Deus. É porque eu estudei muito e a minha mente ficou processando, tá? Não é revelação de Deus, não. Não pense dessa forma, tá bom? Mas trouxe um aprendizado de alguma forma. Tá bom? E aí, você já se sentiu dessa forma, ansioso, agressivo? Você caiu nisso, não caiu? Deixa aqui nos comentários, eu sei que tem inscritos que já passaram por isso, que já compartilharam comigo. Mas se você quiser, pode deixar aqui nos comentários, pode ajudar alguém também. Não esquece de deixar o seu joinha aqui, porque o seu joinha é muito importante para nós. E também de se inscrever no canal. Lembrando que se você for fazer os comentários, principalmente quando for responder outra pessoa, você não precisa ser agressivo. Faz com amor, respeito, misericórdia e compaixão, tá bom? Você também pode fazer parte lá dos nossos grupos no Telegram e no WhatsApp também. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!